Jamais abandono, solidão, infortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele a linguagem positiva, atuando à distância no equilíbrio cósmico, na força de atração das moléculas. Magneticamente a ele atraídos, estamos associados uns com os outros na grande obra de regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentam aziagas, fomentando sombras e amarguras, quando as enfermidades predominam, diminuindo as resistências, quando as necessidades se multiplicam em turbilhão de quietudes, quando os apodos invistam sem piedade e todos se tenham ido, Deus permanece contigo. Quando o homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se reergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tu és um cosmo no universo, e as leis que te regem o destino impõem-te a gravitação harmônica em torno do astro-rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo, mestres conduzem o ensino, leis governam a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas, nelas permanecendo como exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre guiando-te e fortalecendo-te para o fanal feliz. Não o duvides, nem o desconsideres. Descobre-o, pois que ele permanece contigo. Muito boa noite a todos. Estamos dando início nesse momento ao nosso Conversando sobre Espiritismo. Para início dos nossos trabalhos, convidamos nossa irmã Solange Seixas para proferir a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, ó Divino Pastor, aqueles tempos da Galileia distante, convida-nos a reflexões profundas a respeito do nosso existir. Tu que nos legastes um roteiro iluminado para que as nossas consciências, através dos atos, pudessem se libertar do primarismo e seguir na estrada da elevação moral, na busca de Deus, pois para isto viestes, para nos dizer e ao mundo que todos podemos ser felizes, que Deus está dentro de nós, porque o seu reino é pertinente a toda criatura, que é capaz de superar-se, tendo uma consciência límpida pelo dever cumprido. Assim, nesta noite, como de tantas outras, te pedimos, Senhor, abençoa e aplaca a sede de paz dos corações. Aquieta a tempestuosidade daqueles que, ainda mesmo assim, ouvindo o teu chamado, se comprazem, esquecidos de que o amanhã os convidará à reflexão mais profunda. Através do processo reencarnatório,
do nosso ir e vir na busca da perfeição. Dá-nos, Senhor, a capacidade de sentir-te através da luminosidade que de ti emana na direção dos corações simples, desataviados de orgulho, de egoísmo e de vaidade, para escutar a tua mensagem e com ela fazer um périplo de renascimento contínuo e constante na direção da luz. Sê conosco, Senhor, fica conosco, abençoando-nos hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos a prece da nossa irmã Solange Seixas e vamos convidar agora o nosso irmão Jorge Alahá para fazer a sua apresentação para todos nós. Olá, uma boa noite para todos. Quero dizer do meu imenso prazer de estar hoje aqui na presença de todos e principalmente do nosso querido Divaldo, essa oportunidade sublime de poder dizer pessoalmente da nossa gratidão pelo majestoso trabalho que vem realizando há tantas décadas em prol da divulgação da mensagem espírita. Em primeiro lugar, quero dizer da minha honra de estar nesse momento, nesse lugar, dividindo esse espaço de discussão com todos. Eu sou espírita desde 1980, ingressei na Juventude Espírita do Pará, no Centro Espírita Ivon Costa, sob a coordenação de Alberto Almeida, que foi meu coordenador durante os 7 anos que estive ali. Depois me transferi para Rondônia, onde passei a atuar na Federação Espírita daquele estado, atuando na função de secretário da federação, a qual eu ocupo há 33 anos. E a partir daí, então, passei a me dedicar não somente a trabalhos com juventude, mas de estudo sistematizado e, fundamentalmente, sobre a unificação do movimento espírita de Rondônia. Hoje, continuo atuando no meu estado, mas em função da pandemia, tenho recebido convites para falar em alguns lugares do Brasil e alguns centros espíritas virtualmente, tendo a oportunidade, portanto, de divulgar essa mensagem que o Espiritismo é portador, oferecendo esclarecimento e consolo para os corações e as mentes necessitadas. Jorge, muito obrigado pela sua apresentação. É uma honra para todos nós aqui também tê-lo como nosso convidado especial no dia de hoje. O nosso programa se divide em 2 partes. Nessa primeira parte, a presença do Divaldo, com uma preleção. E na segunda parte, após o nosso intervalo, nós teremos então perguntas e respostas que nos foram formuladas pelos nossos internautas, que terá então aí a sua participação. Então, a partir desse momento, vamos ouvir a Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos, agradecemos a sua presença em nossa web TV, Mansão do Caminho. Por volta de 1884, na cidade de Boston, repentinamente, nos Estados Unidos, apareceu uma pessoa que afirmava ser portadora de faculdades mediúnicas. Conseguiu sensibilizar a alta sociedade, fazendo clarividências, informações. E uma dama que estava em gravidez pela 2ª vez, resolveu fazer uma consulta. Havia nela algumas preocupações conjugais e problemas de outra natureza. Então acreditou que talvez consultando as forças ocultas pudesse encontrar diretrizes de segurança para uma vida mais tranquila. Foi dessa forma que a senhora Eleonora Pike visitou aquela pessoa que se apresentava como portadora do controle com as vozes do além-túmulo.
O curioso narra seleções do Reader Digest, é que naquele momento em que ela se encontrava para fazer a consulta, experimentou um mal-estar, uma espécie de tontura e perdeu a consciência. Quando retornou, diante do dito médium, esse estava profundamente perturbado e ela não sabia o que houvera ocorrido. Ele falou-lhe com naturalidade: Senhora, o dom que eu digo possuir, a senhora o tem. A senhora acaba de dar-me um recado do mais além, chamando-me a atenção para a farsa a que eu me tenho submetido, fingindo possuir mediunidade. Eu agradeço profundamente a sua lição e lhe peço que na saída receba o dinheiro que pagou para a consulta. Eleonora Pike era católica, não entendia absolutamente de nada. Ali fora, como resultado das conversações das senhoras, a maioria delas falou que esse cavalheiro era dotado de uma estranha força e conseguia trazer os mortos para a comunicação com os vivos. De repente, aquela dama tranquila deu à luz a sua segunda criança, uma menina como a primeira. E de repente ela se viu num verdadeiro turbilhão. Era por volta de 1888, quando ela foi entrevistada por um periódico local. Isso porque, numa daquelas reuniões em que apenas iam as senhoras, estava uma dama que pertencia à Sociedade Burguesa de Boston. Ela era a sogra de um grande psicólogo, William James. William James é considerado o pai da psicologia espiritualista. De alguma forma, ele é o idealizador da denominada psicologia transpessoal. Ela esteve numa reunião na residência da senhora Piper, mas não acreditava em absoluto. Quando chegou o momento em que a senhora se comunicava com o mais além, de uma forma muito especial, ela entrava em transe, movimentando os olhos, que apresentavam a faceta branca, e era um aspecto estranho. Nesse momento, ela conseguia falar em francês, porque o espírito que a conduzia dizia ter vivido na cidade de Metz, na França, e era conhecido como Dr. Finuit. Ele teve a oportunidade de demonstrá-lo diversas vezes. Ela não falava francês no seu estado normal. E essa senhora, a sogra de William James, perguntou, assim de repente, onde estaria uma joia que ela estava preocupada, que buscava fazia tempos e houvera perdido. O espírito lhe disse que, por distração, depois de haver usado tempos antes, ela abrira uma das gavetas de um dos móveis do quarto e ali colocara a joia, que com o movimento correu para o fundo. Mas o espírito descreveu tão bem a peça do quarto que ela ficou impressionada. E quando chegou em casa, ela teve a oportunidade de encontrar exatamente como o espírito havia dito, a joia que era procurada. A senhora estava muito impressionada e perguntava a James como é que podia explicar uma coisa dessa. Não era uma telepatia, porque ela não lembrava absolutamente de haver guardado a joia. Não se tratava de uma farsa, mesmo porque a senhora Piper não cobrava coisa nenhuma. Também como podia conhecer a intimidade do seu quarto de dormir, aquela dama austera da classe média que era muito bem considerada. E então, William James ficou muito curioso e respondeu na linguagem da época: isso é coisa de mulheres. As mulheres são muito impressionáveis e sempre quando surgem questões dessa natureza, todas elas
procuram fazer a maior propaganda e são facilmente ludibriadas. Na primeira oportunidade de que eu dispuser, eu gostaria de conhecer a senhora Piper. Foi dessa forma que começaria uma das mais belas sagas mediúnicas do espiritualismo norte-americano. A doutrina espírita já havia conseguido implantar-se no planeta terrestre. Allan Kardec desencarnara em 1869. Estamos, portanto, a apenas 29 anos de distância. As obras gloriosas do Espiritismo na literatura, nas letras, já estavam traduzidas ao inglês e muitas delas percorriam os Estados Unidos. Mas a grande realidade é que ali o nome era dado de New Spiritualism, não era a denominação de Espiritismo, conforme Allan Kardec denominara. A religião predominante era de natureza protestante, evangélica, e não era muito difícil das pessoas somarem às suas crenças, já que aceitavam a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos. Foi um momento de efervescência em toda a pátria do tio Sam. Mas a senhora Piper era diferente. Ela fazia o seu transe, os espíritos comunicavam-se, havia uma mudança facial, uma transfiguração. E, acima de tudo, ela conseguia proferir palestras em outros idiomas. As reuniões eram muito agradáveis e frequentadas pelas pessoas interessadas em saber da imortalidade da alma ou qualquer coisa que pudesse beneficiar a sua vida. Nesse ínterim, a senhora Piper já estava famosa. Os jornais noticiavam-na. Foi quando ela recebeu uma carta de Londres dizendo que a convidavam para ir até a capital inglesa, onde ela poderia ser examinada com severidade. Os americanos, na opinião do missivista, eram muito superficiais, não tinham grandes vultos. O espiritualismo na Inglaterra havia crescido muito, as sociedades multiplicavam-se. As investigações, desde William Crookes, por volta de 1872, tornaram-se efervescentes e havia um interesse muito grande em consultar os médiuns agora famosos, Slade, Madame de Perrance e tantos outros que apareciam e desapareciam de um momento a outro. A senhora Piper, casada, mãe de família, ficou muito embaraçada com a situação. Então, ela escreverá mais tarde: para provar que eu sou uma mulher honesta, tive que abandonar a minha família por 35 dias em Boston e ir à Inglaterra para poder submeter-me a vários testes e experiências. Mas, digamos, a partir deste momento, a senhora Piper passou a viver da mediunidade. Ela se tornou uma profissional, como era e ainda é muito comum em alguns países europeus, capitaneados pela Inglaterra, Estados Unidos e outros. Porque o americano em si dispõe de uma frase muito curiosa: tempo é dinheiro. E não se pode gastar tempo sem ter um investimento, sem esperar uma resposta, e naturalmente uma resposta monetária. Ela foi contratada e viajou a sós a Londres, onde não conhecia ninguém. Ela foi convidada para hospedar-se na casa de um famoso escritor, aquele que havia escrito Sherlock Holmes. E então, para ela, era uma grande honra. Por sua vez, o célebre escritor tomou as providências compatíveis com a experiência que ia ser realizada pela Sociedade Britânica de Estudos Psíquicos. Tirou das paredes todos os quadros que se apresentavam como lembranças de pessoas honradas que foram pintadas. A Bíblia, onde se anotavam o nome das pessoas, dos recém-nascidos, colocavam a data de nascimento e de óbito, foi trancada cuidadosamente dentro de um cofre.
e outras providências. Os empregados já antigos foram dispensados e foram contratados empregados que não conheciam de maneira nenhuma a família. Ela chegou, foi muito bem recebida e, curiosamente, conforme o diário que ela vai apresentar mais tarde, bem mais tarde, ela dirá que em apenas 40 dias ela conseguiu fazer 82 reuniões mediúnicas para comprovar a saciedade aos investigadores convidados pelo eminente escritor, a fim de a investigarem na intimidade das suas possibilidades. Ela conseguiu deslumbrar aqueles que se acercavam. As comunicações eram de uma autenticidade que o The Times de Londres dedicou uma edição às pesquisas com a senhora Eleonora Piper. E quando ela voltou, a Boston já era famosa. Os jornais americanos haviam feito divulgações da sua temporada na Europa, especialmente na Inglaterra, e ela agora era vista de uma maneira muito especial. As reuniões eram todas controladas pelo seu marido, por amigos, como também os salários que ela pedia pelo tempo que se dedicava aos investigadores ficava inteiramente às suas ordens, claro, acompanhada pelo esposo, para poder demonstrar que era um autêntico. O mais surpreendente, porém, é que a senhora Eleonora Piper não acreditava nas comunicações espirituais. Ela dizia que eram sonhos, eram estados sonambúlicos. Ela não tomava parte, ela não sabia o que acontecia. No seu transe sonambúlico, absolutamente inconsciente, ela não guardava deles a mínima ideia. E então, Seleções do Reader Digest, quando escreve a biografia dessa mulher admirável, dá um detalhe surpreendente. Numa pequena praça da cidade de Boston, uma senhora idosa de cabelos brancos está acompanhada de uma dama que é praticamente uma enfermeira que a ajuda. Aquela senhora está com uma surdez impressionante. O campanário da igreja pode tocar nos tons mais elevados e ela, mergulhada no seu silêncio, não tem ideia do que se está passando. E Seleções diz, no entanto, essa dama extraordinária abalou o mundo americano com as vozes que escutavam do mais espiritual. Curiosamente, as experiências tornaram-se cada vez mais impressionantes. O jovem advogado frequentava essas reuniões. Ele era bostoniano e era um advogado ilustre. Jovem ainda, ele desencarnou. Depois de desencarnado um mês, ele apareceu na reunião, incorporando na senhora Piper. Aquilo provocou uma tranquilidade, uma alegria muito grande nos frequentadores habituais. Porém, a família ficou sensibilizada de forma negativamente, porque não desejava que o nome do seu parente fosse agora colocado com as questões espiritualistas, com essas coisas do mais além, e ameaçou de processo. Ela explicou que não tinha nada com isso. A coisa ocorria sem a sua vontade, mas quanto a ser autêntico não havia dúvida, porque ela jamais teve a oportunidade de procurar informação com qualquer pessoa, encarnada ou não. E lembrava que durante o período em que esteve na Inglaterra, 2 agentes da Scotland Yard acompanhavam-na a uma loja para fazer compras, a um passeio pelo parque, a uma visita a uma exposição. Ela estava sempre acompanhada de 2 policiais adrede contratados. E em Boston, ela estava sendo vigiada por todo mundo que a conhecia. Então ela pedia que a família fizesse uma experiência, que fosse à sua casa, ou ela seria levada à casa em que viveu o rapaz e poderia dar as informações compatíveis. A família resolveu fazer um teste curioso. Marcou uma data e então convidou-a para que fosse à sua casa
à casa do desencarnado, para poder, numa coleção de 200 fotografias que foram colocadas sobre uma mesa, dizer quais aquelas fotografias de pessoas conhecidas do desencarnado. Era um desafio. A família recolheu fotografias de amigos, de parentes, de conhecidos e desconhecidos e mesclaram. E sobre a mesa colocaram todas as 200 fotografias. A senhora Piper tomou a sua postura, os olhos voltaram-se para dentro e com o dedo ela apresentou 3 fotografias. Apenas 3 daquelas 200 pertenciam a pessoas que foram amigas do jovem advogado. O surpreendente é que eram absolutamente exatas. Daquelas 200 pessoas, algumas que não eram dos Estados Unidos, foram apanhadas ao acaso, jamais tiveram qualquer contato com ele. Mas aquelas 3 que ela destacara do meio do volume imenso, haviam sido amigos, dialogaram, etc. E ele deu detalhes a respeito da vida de cada um delas. Então, chegou o momento capital. William James, com a sua grande fama de psicólogo, teve uma ideia: mandar buscar na Inglaterra um dos desmascaradores de médiuns mistificadores. Havia o Sr. William Bucket, que era extraordinário investigador. Sem dizer nada à Sra. Piper, ele entrou em contato com a Sociedade Britânica de Pesquisas Psíquicas e lá eles resolveram mandar esse investigador de uma maneira secreta. Ele veio sem que ninguém soubesse. William Crookes recebeu-o no porto, levou-o para sua casa. E ele ficou dentro da casa do pesquisador, psicólogo, sem que ninguém soubesse. No dia da reunião, ele pegava uma carruagem toda forrada de negro, usava uma máscara sobre a face, entrava na reunião sem ninguém saber, se via aquele estranho com uma face diferente e ouvia a reunião em silêncio. Numa dessas reuniões, veio um espírito e dialogou longamente com o estranho. Dizia ser seu pai. O estranho falava o mínimo possível, para que não se pudesse identificá-lo, talvez, pelo timbre da sua voz. Na 10ª reunião, o estranho tirou a máscara, mudou o aspecto da face e ajoelhou-se aos pés de Eleonora Piper para dizer que aquele com quem ele estava falando era, sem a menor sombra de dúvida, o espírito que da Terra havia sido seu genitor. É desnecessário dizer que Eleonora Piper passou a desfrutar do privilégio de ser a médium que mais foi investigada no mundo, desde 1888 até 1928. 40 anos ela foi investigada. Para se ter uma ideia, foram gastos com ela mais de $100 mil no século XIX. Nesse período desses 40 anos de investigação, as sociedades pagavam uma importância correspondente e jamais foi surpreendida em fraude. Nunca ela pôde ser detectada no menor erro, no equívoco, numa troca de datas ou de identificação pessoal. Eleonora Piper desencarnou idosa com mais de 80 anos, sem acreditar na imortalidade da alma. Ela dizia que gostaria sim de ver, de ouvir-se, mas naquele tempo, obviamente, não havia os aparelhos delicados de que hoje dispomos para gravar voz, imagem e etc. E desencarnou deixando uma lista abençoada de fenômenos provando a imortalidade da alma. Por quê? A criatura humana tem tanto interesse
em buscar provas repetidas. Porque em toda parte em que o fenômeno espírita se apresentou, cientistas de nomeada logo buscaram o meio de averiguar se tratava de fraude por causa dos mistificadores que são encontrados em todo e qualquer movimento. Uma ideia nova, um empreendimento, ou qualquer uma coisa que sensibilize a sociedade, logo é imitada de uma forma chã, vulgar. Isso levou Friedrich Nietzsche a dizer que toda ideia é logo prostituída quando cai no sabor da sociedade. As pessoas temos o hábito de adulterar, de procurar modificar, de trazer informações que não correspondem à realidade. E este grande mal perverte muitas vezes aquilo que é legítimo. A Europa nos apresenta uma folha de fenômenos mediúnicos dos mais notáveis, desde as experiências de Slade. Era um jovem médium que foi pesquisado muito pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Londres, pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas, em Estocolmo, em Berlim. Esse médium Slade esteve diante do grande pai da fisiologia humana. E ele, com o carisma, Prêmio Nobel de Fisiologia, ao examiná-lo detidamente, ficou sem encontrar uma hipótese para negar os fenômenos de Slade. Mas ele havia notado uma coisa: Slade não apenas dava mensagens intelectuais, também mensagens físicas materializadas. E ele percebeu que Slade era uma pessoa um pouco covarde, não sabia enfrentar a dor. E Slade possuía na cabeça, no couro cabeludo, uma protuberância feita de uma massa. E essa massa era muito delicada, aquele siso era mole. Que fez Charles Richer? Pegou ácido sulfúrico. Antes hipnotizou Slade. E depois fez uma cirurgia no cisco daquele com o ácido sulfúrico até encontrar a sua raiz e raspou-a do couro cabeludo. Slade acompanhou tudo aquilo naturalmente, sem demonstrar o menor sinal de sofrimento, sem apresentar qualquer esgar. Quando terminou, Charles Richer despertou e ele começou a urrar de dores do ácido sulfúrico que havia destruído lentamente aquela calcificação que se encontrava no seu couro cabeludo. Slade deu as provas mais retumbantes. E outros médiums admiráveis, como a jovem menina de 19 anos, casada com o filho do general Noel. O general Noel era uma personalidade muito famosa na França, nessa época, 1880, 85, e ele tinha uma situação privilegiada na Argélia, em Argel, era governante. E então Richer viajou à Argélia, levando a sua médium de preferência admirável. Ele mandou construir um quarto de 3 por 4 metros, com uma única porta de entrada. E ali ele se reunia, a jovem médium, ele, o esposo dela e o pai. Eram, portanto, 5 pessoas. Uma única porta. E ela fazia as materializações mais impressionantes. Principalmente de um árabe que dizia ter morrido no deserto. Ele era um peregrino do deserto chamado Beni Boa. Era impressionante como aquela jovem frágil, ali empurrada por detrás de uma cortina, eliminava ectoplasma, a energia pelos orifícios naturais da face, e compunha um homem com a indumentária pesada, com barba,
e que falava um dialeto que nenhum dos presentes conhecia. Richer ficou suspeitando que aquilo fosse um ardil, que ela tivesse entre as roupas alguma máscara, alguma coisa. E chegando ao espírito, puxou-lhe a barba para ver se era fixa ou se era uma impostura. E a médium à sua vista. Ele fotografou a médium, fotografou Béni Bois. Mas o mais interessante é que, para acabar qualquer dúvida, Richer riscou o solo, dividindo a sala. Na parte de lá, ficava a médium por detrás de uma cortina. E do lado de cá, as cadeiras com eles, e jogou talco no chão. Porque quando os espíritos materializavam, eles andavam. E se eles estivessem flutuando, é claro, não deixariam nenhuma marca no talco. Quando terminava a sessão, o talco estava perfeito. E os espíritos estiveram com ele dando as maiores demonstrações. Ele então preferiu fazer uma experiência química. Levou um copo com água de barita e escondeu. Quando a reunião começou, ele pegou um cânulo, deu a Béni Bois para soprar o cânulo até o vaso com água de barita. Quimicamente, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, quando entram em contato com essa substância química, produz uma substância leitosa. E a substância tornava-se leitosa diante dos olhos de Richer toda vez que o Béni Bois soprava. O que provava não pertencer a um fantasma, porque a sua dúvida é que aquilo fosse uma fantasia. Era saído de um pulmão humano. O pulmão produzia gás carbônico e o gás carbônico produzia a reação da substância de barita. E Richer escreve a obra fantástica Metapsíquica Humana. Em 1885, quando Freud estava em Paris, Richer deu-lhe de presente esse livro. E Freud, por preconceito, nunca o leu. Em 1925, remexendo seus livros em Viena, Freud encontrou o Metapsíquica Humana, escrito em francês. E então lamentaria depois. Lamentava profundamente nunca ter lido aquela obra extraordinária que Richer gastou 30 anos de pesquisas. Se ele tivesse lido sem preconceito, isso teria sido muito útil na elaboração da psicanálise. Richer escreveu mais tarde um outro livro a respeito da esperança e declarou, numa carta que ele fez a uma correspondente inglesa, a senhora Bumpers, de que tudo aquilo que eles faziam e pensavam eram realmente a imortalidade da alma. Os espíritos se interessam a dizer-nos que a vida continua, a miúde em todo lugar do mundo. Quando se apresentam fenômenos mediúnicos, a base é para provar a imortalidade da alma e nos preparar para atravessar o portal da eternidade com dignidade e justiça. Eis porque hoje, no turbilhão das angústias, temos o consolo extraordinário da doutrina espírita. A morte é somente uma mudança de estado vibratório. A porta da desencarnação é também a porta do triunfo. Saímos de um estado de energia para um outro estado de energia. E confirma, em gênero, número e grau, a grandeza do Evangelho de Jesus, dando-nos a ética que vem sendo descuidada e mesmo posta ao abandono, falando-nos dos princípios básicos que Jesus tanto ofereceu, porque o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, mas é também uma doutrina religiosa. Ela não é uma religião com dogmas, com formulários, com experiências, com grandezas e misérias humanas.
como disse Emmanuel, o Espírito é a doutrina dos espíritos, a religião dos imortais, provando que nós somos imortais. Então nos cabe, neste momento, cuidar do ser que somos, porque a morte vai nos abrir as portas do porvir e dar-nos a verdadeira felicidade. Desde hoje, trabalhemos em prol dessa felicidade, acumulando bens para tornarmos o tesouro da vida de maneira imortal para todos os tempos do existir. A Mansão do Caminho apresenta em todas as épocas, desde aquelas nas quais o princípio inteligente iniciou o seu processo de crescimento, encontrou outros seres que se caracterizaram pela ferocidade e percepções elevadas da vida. Quantos leprosos eram aqueles no grupo que Jesus curou? Por que somente um voltou para agradecer-lhe a vida e a rapidez da conquista da saúde? E os outros, para onde seguiram? A ressurreição de Jesus é o mais belo testemunho de amor e de sua gratidão aos que lhe assassinaram o corpo, pois que se não tivesse havido a morte, não se teria a gloriosa ressurreição. Vida Plena, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Muito bem, Jorge. Vamos agora então à nossa segunda parte. Depois dessa palestra brilhante que o Divaldo elaborou, mostrando a beleza da mediunidade. Então, para você, Jorge Lerate, a primeira pergunta que nos chega de Karina. Ela diz o seguinte: existe a opção de nos negarmos a reencarnar ou não temos escolha? Uma resposta mais exata seria sim e não. Sim, no sentido de que não há um impositivo absoluto, no sentido de que o espírito tenha que obrigatoriamente cumprir uma decisão da reencarnação quando apontada por alguém do mundo espiritual. E não, porque é impossível resistir à lei do progresso e à necessidade da reencarnação como a oportunidade bendita do espírito rentear novamente com suas experiências e a oportunidade de provar a si mesmo a vitória sobre as suas imperfeições morais e a chance do reencontro com aqueles a quem precisa conviver para, de certa maneira, consolidar os laços de afeto e, ao mesmo tempo, cicatrizar feridas dos laços mal resolvidos do ontem e que muitas vezes renascem dentro do lar. Resumidamente, podemos dizer, portanto, que o espírito pode postergar por um tempo a sua possibilidade de reencarnação, mas ele não tem a condição de impedir a manifestação da vontade divina, porque a reencarnação é o imperativo divino, não é uma punição, não é um processo punitivo de Deus, mas uma oportunidade bendita de progresso. O espírito, portanto, necessita dessa experiência, mas pode, pelo seu livre-arbítrio, optar de maneira mais ou menos de acordo com a sua evolução, o período mais propício para que isso possa acontecer, havendo os imperativos da lei, quanto mais atrasado e comprometido for o espírito, mas ele tem a necessidade da reencarnação. Divaldo, a pergunta que nos chega de Antônio: qual a origem do demônio e de Satanás?
E por que até hoje predomina a ignorância neste aspecto? Na tradição literária, vamos encontrar Sócrates anunciando no século IV a.C. ter um daimon que o acompanhava. Daimon ou daimônio significa demônio. Só que o demônio que acompanhava Sócrates era um espírito familiar que lhe dava notícias positivas, que anunciava inclusive acontecimentos. São narrados pelos biógrafos do insigne mestre ateniense fatos em que o seu daimon recomendou a pessoas que não tomassem determinadas posições, porque iam ser muito infelizes. Um jovem mesmo que disse que ia fazer uma viagem, Sócrates lhe disse que não fosse. O seu daimon disse-lhe que ele iria sofrer muito ao atravessar uma floresta. E assim, a palavra daimon passou para o cristianismo como sendo aquelas forças espirituais que a tradição bíblica denominavam como anjos maus, descendentes daquele que se rebelou contra Deus. Então, a palavra daimon passou a ser mais tarde traduzida para o latim com o significado pejorativo de demônio. O demonius significa o anjo mau que perdeu. E esse entrou no cristianismo como sendo as forças negativas que combatem a divindade e que parecem imitá-la em suas manifestações para poder vencer, não sei o que iria vencer, porque Deus é o Criador, seria também o Criador dessa própria força. Mas, em realidade, o demônio só existe na palavra. E o demônio socrático, o anjo bom, o ser familiar, esse sim existe. Jorge, uma pergunta que nos chega de Nelson. A condição de pobreza é sempre expiatória ou pode ter caráter missionário? À exceção da doença mental, todas as demais experiências humanas podem ser uma expiação, uma provação ou uma atividade de caráter missionário. Na obra Reflexões Espíritas, no capítulo 33, existe uma mensagem de Viana de Carvalho que trata sobre a questão da pobreza como sendo não fruto de um processo expiatório da criatura humana, mas fruto do processo de exploração que pode acontecer nas sociedades modernas, nas quais determinados indivíduos que ainda são iniciantes no processo evolutivo integram as sociedades complexas das grandes cidades e acabam se tornando vítimas do processo exploratório daqueles que deveriam ser os seus orientadores na inserção desses indivíduos nas condições da sociedade moderna. Assim, portanto, esses que poderiam integrar a sociedade numa condição de classes mais simples, mas que, convivendo com aqueles que são mais experimentados, poderiam produzir, assim, o crescimento intelecto-moral desses indivíduos, acabam se tornando explorados por eles, gerando muitas vezes bolsões de miséria e antros de violência, que não são frutos de processos necessariamente expiatórios, embora nesses grupos possam existir aqueles que estejam nessa condição, mas são antes resultados do fenômeno provacional, dos quais os indivíduos explorados acabam sendo assim vitimados por aqueles que, motivados pelo seu egoísmo e seu orgulho, se utilizam das suas condições para explorar aqueles mais frágeis. E pode existir também as pobrezas, as situações de pobreza por circunstâncias missionárias, como, por exemplo, o pobrezinho de Assis, a figura de Paulo de Tarso, o tecelão, e tantos outros, como o próprio Jesus, que, vividos na singeleza, no desprovimento das riquezas da terra, deixavam um rastro luminoso pela possibilidade de percebermos que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Divaldo, uma pergunta de Fátima. Na escala evolutiva,
Em que momento se dá a passagem de corpos, de nossos corpos materiais para corpos mais fluídicos? À medida que vamos vencendo as paixões e passando a dedicar-nos à construção do bem, o nosso perispírito vai acumulando energias saudáveis que vêm do espírito na sua comunhão com o cosmo. E essa transformação é lenta, não é em determinado instante, há um golpe do destino. Recordemo-nos de uma das obras lindas do Chico Xavier, quando fala a respeito de um grande missionário do Espiritismo no Brasil, irmão Jacó, que havia sido judeu e que adotou um pseudônimo no livro porque a família ainda estava encarnada. Voltei. Ele sempre que ia a qualquer atividade, acompanhado pelos mentores, ele aplicava passe, socorro e via as luzes que eram exteriorizadas pelos benfeitores espirituais. Certo dia, depois de muita luta, ele faz uma aplicação de passe e fica feliz de ver a luminosidade que se encontra nele. E o benfeitor aí diz, essa luz já é conquista dele, não era mais dos outros. A nossa evolução, a nossa mudança, a sutileza do perispírito está na razão direta da leveza moral do espírito que somos, no corpo brutal em que ainda estamos. Jorge, uma pergunta de George. Os espíritos ficam com a mesma aparência da sua última reencarnação até a próxima reencarnação? Mantém a mesma aparência? Tipicamente, existe uma certa tendência de o espírito apresentar fisicamente no mundo espiritual as características básicas daquelas nas quais ele se manifestava durante a última existência. Isso, de certa maneira, é uma regra geral, mas não se constitui um determinismo divino, até porque existem algumas condições que precisam ser consideradas. Ponto número 1. Indivíduos desencarnados muito jovens podem apresentar-se num curto intervalo de tempo como indivíduos adultos, mostrando que, embora ainda possam se dizer como sendo os mesmos que desencarnaram, mas rapidamente alcançando a condição diferente daquela que desencarnaram quando muito crianças. Situação número 2. Na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, quando retrata a figura de Monsieur Sanson, que era um dos integrantes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que desencarna, ele aparece pouco tempo depois no grupo mediúnico ao qual pertencia, muito mais jovem do que ele havia desencarnado, apresentando uma característica bastante comum, que é o remoçamento, a possibilidade de você se apresentar mais jovem do que naquela idade que você teria desencarnado. Mas mesmo nessas circunstâncias, note que o indivíduo ainda está na mesma existência. Mas existem casos nos quais os indivíduos, por uma questão de evolução, pela capacidade que já possuem evolutiva, podem apresentar-se não mais com a mesma característica física da última existência, porque quem determina a forma do perispírito é a vontade do ser humano. E quando o espírito está desenfaixado das circunstâncias materiais sob as quais a existência humana os subjuga, por serem entidades mais elevadas, eles podem se apresentar com características distintas, porque possuem no corpo mental, ou seja, a imagem que fazem de si mesmo, uma representação diferente daquela que tiveram na última existência. Exemplos dessa circunstância encontramos na figura de Emmanuel, aquele que já teve tantas encarnações nas diversas obras de Chico Xavier e depois na própria história do Brasil mais recente, mas que prefere apresentar-se como o senador Publio Lentulus, por haver sido essa a encarnação na qual encontrou Jesus e, portanto, modela o perispírito dentro dessas conformações. E, coroando todas essas questões, na manifestação no alto do Monte Tabor,
em que Jesus encontra-se com Moisés e Elias, importa considerar que Elias acabara de desencarnar como João Batista, mas preferira apresentar-se a Jesus como profeta Elias, Eliahu Hanavi, o profeta Elias dos judeus, e não como João da cidade de Ain Karim, o João o Batista. Divaldo, uma pergunta de Vitória. Como conquistar a saúde mental e a inteligência emocional? Através do esforço para melhor a cada momento, sem desistência, sem recuos. Qualquer esforço que fazemos cria um hábito, e é através do hábito bom, o hábito de bem pensar, as boas conversações, os esforços para a conduta reta, socialmente considerada nobre. Isso irá impregnando-nos e nós vamos mudando do nível espiritual e moral em que estamos para um mais elevado. O nosso coeficiente emocional muda, a sensibilidade faz-se muito mais sutil e delicada, à medida em que a nossa percepção da vida espiritual, num caso específico, se fez maior, iluminada. Os medos que antes nos acompanhavam cedem lugar à confiança e nós passamos a ter uma vida intelectiva, dinâmica, uma vida emocional tranquila e equilibrada. Por isso que Jesus nos diz, sois deuses. Então é necessário que nós mergulhemos no mundo íntimo e arranquemos essa presença transcendente do Pai, que está em nós, em germe, aguardando a nossa contribuição para poder atender o processo da evolução. Jorge, Isabel nos faz uma pergunta no seguinte contexto: o porquê da dor? O Livro dos Espíritos, na questão 614, nos oferece como resposta dos Espíritos à indagação de Kardec que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Observar que a resposta diz que o homem só é infeliz quando dela se afasta e não que o homem sofre quando dela se afasta. A infelicidade é uma coisa e a dor é outra. Porque a dor, na verdade, como diz o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a dor, a partir do momento que nós fazemos a ressignificação dela nas nossas vidas, passa a ser interpretada como uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, experimentar a infelicidade é uma circunstância. Experimentar a dor é uma circunstância profundamente diferente. Porque a partir do momento que o indivíduo interpreta o propósito do sofrimento nas suas condições de vida, ele pode tirar bastante proveito positivo dessas experiências. A dor, portanto, não pode ser interpretada por nós como um instrumento do peso da mão de Deus sobre as nossas vidas, como um castigo, como uma movimentação de Deus para querer nos punir. Porque a dor, ela é uma circunstância que, de certa maneira, faz parte da própria existência humana. O próprio ato do parto, do nascer, do primeiro vagido da criança, já é uma circunstância da sinalização do processo daquilo que poderíamos chamar de dor, mas que é o chamamento da vida para o crescimento da criatura. Então, dentro dessa perspectiva, a dor faz parte da existência. O que não faz parte das nossas circunstâncias reais é aquilo que o Buda chamava de o sofrimento do sofrimento. O homem pode sofrer, o homem pode experimentar a dor, mas o sofrimento do sofrimento, ou seja, a dor de mim mesmo pelo fato de eu experimentar o sofrimento, é que constitui a leitura equivocada do homem sobre a própria vida. A revisão dos conceitos apresentados pelo Buda, quando sinalizava para nós as reflexões sobre a razão do sofrimento humano, são muito importantes para uma visão mais nítida sobre as razões pelas quais, muitas vezes, essas experiências nos alcançam.
Nós temos que perceber que, muitas vezes, as nossas existências possuem sofrimentos que são provocados por nós próprios. Nós deflagramos o processo de sofrimento pelas nossas condutas. Então, às vezes, o sofrimento sinaliza os nossos desequilíbrios, as nossas dificuldades emocionais que resultam em sofrimento. De outras vezes, eles não resultam de uma ação objetiva do homem agora, mas resultam de uma história do passado, de uma má conduta no ontem que se reflete no hoje. E existem as dores que são naturais da própria existência, independente das circunstâncias, porque fazem parte do natural processo da vida. Então, é preciso que nós saibamos não nos lamentar diante da dor, mas aprender com as oportunidades que a vida nos oferece, indagando o que fiz eu para que determinadas circunstâncias pudessem me alcançar. Se eu fui de alguma forma responsável por esse processo, aprender a não procurar as mesmas causas, fugindo dos processos de sofrimento e alcançando progressivamente a minha questão de liberdade espiritual. Em contrapartida, quando eu verifico que não sou eu o causador do sofrimento, pensar que, como sou eu uma alma imortal, a dor me alcança como processos, muitas vezes, para que eu me reabilite diante da lei, ou para que eu deixe os meus testemunhos de aprendizado e de ensinamento pelo processo da dor missionária. Recomendo como leitura para essa questão o capítulo 32 da obra Crestomatia da Espiritualidade, uma página chamada As Três Sombras, onde a própria dor apresenta a sua ressignificação após o encontro com Jesus, uma página assinada por Padre Natividade, pela psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Jorge, muito obrigado aí pelas suas respostas. Tenho certeza que o público ficou extremamente satisfeito e, lamentavelmente, chegamos ao final, no dia de hoje, do nosso Conversando sobre Espiritismo. Então, colocamos à disposição de você para se despedir do nosso público ouvinte. Quero aproveitar a oportunidade final para dizer a todos nós que somos nós os artífices constituidores da paz do nosso planeta, do nosso país, do nosso lar e do nosso coração. Já chega de tanto desamor nas redes sociais. Já chega de tanto destilar de ódios e de divisões entre as criaturas. Já passou o tempo de nós baixarmos todas as nossas armas, as armas da língua, as armas do coração, as armas do teclado, e nos enxergarmos como verdadeiros irmãos, porque não será possível construir uma sociedade harmoniosa com os nossos corações cheios de desamor. Está passando da hora de nós enxergarmos as nossas responsabilidades coletivas e darmos-nos as mãos verdadeiramente para a construção da sociedade que tanto sonhamos, mas que não queremos dar o nosso contributo para poder construí-la. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento novo e inamovível para que construamos a sociedade que a Terra há de se transformar. Muito obrigado, Jorge. Agradecemos a nossa equipe técnica da TV Web Mansão do Caminho, ao Júnior, ao Sérgio. Agradecemos a Divaldo, a professora Solange pela prece de abertura, a doutora Piedade, nossa diretora, e a todos aqueles que estiveram conosco nesta hora de aprendizado e de comunhão fraterna no meio espírita. Então, despedimos-nos, agradecemos a todos e que Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre.